No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAE de Aracaju. Olá, bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde. Desde já agradecendo pela sua audiência, a você que está conosco pela primeira vez ou a você que nos acompanha sempre, você que é o nosso telespectador fiel. No programa de hoje, não perca a entrevista com o Dr. Lúcio Maia, ele que é ortodontista. Entre os assuntos, vamos falar sobre as pessoas que sofreram má formação, que vai dos lábios ao céu da boca. São as chamadas fissuras lábio-palatinas. Quais são os tratamentos, os métodos utilizados? Fica conosco. Também no programa de hoje, a entrevista com a psicóloga e neuropsicóloga Isabela Bezerra. Entre os assuntos, vamos destacar a questão que envolve os adolescentes que são pessoas com deficiência intelectual, sobre os desafios da sua autonomia, envolvendo inclusive o aspecto sexual. Ainda hoje, a entrevista no quadro Seu Direito com o advogado André Cazucas, a preocupação de quem de fato é pessoa com deficiência, com base no que diz a legislação. Pessoas que muitas vezes têm esse direito e nem sabem. Não perca, não sai daí. O programa Inclusão e Saúde está apenas na sua fase inicial. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta você acompanha tudo aqui. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e já está conosco um dos entrevistados do programa de hoje, Dr. Lúcio Maia, ortodontista. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Lúcio. E é claro que, como a gente já destacou na abertura do programa, existem tratamentos, métodos que são utilizados hoje para as pessoas que sofreram essa má formação nos lábios, inclusive indo até o céu da boca. Cada caso é um caso. Inclusive tem um serviço que hoje é prestado gratuitamente pelo poder público, mas está correndo o risco de ser suspenso. Mas vamos começar a entender o que seriam mesmo os lábios laporinos ou as fissuras lábios palatinas, né? Isso, são as fissuras que começam no céu da boca e algumas vão até começam nos lábios e vão até o céu da boca. Cada caso é um caso. O que a gente pode definir o que é cada coisa? Pronto. Olha, Vinícius, a fissura lábio-palatina, ela acontece no período de formação, no período embrionário. Há uma deficiência na fusão dos processos faciais durante esse período de formação da face e acaba desencadeando o desenvolvimento dessas fissuras lábio-palatinas, essas malformações. E a depender de onde aconteceu essa deficiência de fusão, a fissura pode acontecer só no lábio, pode ser lábio e palato, pode ser só do lado direito, ou então pode ser bilateral. Então, existe uma gama aí de variabilidade de como essas fissuras elas podem se manifestar no indivíduo. Certamente, alguém que já deve ter visto, a pessoa tem o lábio cortado, ela tem dificuldade de falar, fala fonhê, muitas vezes, que é o que a gente costuma dizer para ficar mais fácil a compreensão, mas é muito mais grave do que se imagina, porque quando é uma fissura nos lábios e que é para correção da fala, talvez você dá uma atenção e dá um tratamento. Mas quando aquilo vai até o céu da boca, a região do palato, eu já vi crianças assim é o céu da boca aberto mesmo. Então, quais são os riscos para cada situação? Olha, o tratamento da fissura lábio-palatina ele é multidisciplinar. Então, entram vários profissionais no tratamento daquele paciente, eles têm que trabalhar de uma maneira coordenada. Não dá para o paciente procurar só o cirurgião plástico, ou só o ortodontista, ou só a fono, porque não vai resolver. Então, o tratamento tem que ser coordenado. E daí a importância de nós termos um serviço que consiga englobar uma quantidade grande de profissionais. Então, o tratamento passa pelo ortodontista, tem cirurgião plástico, tem fono, tem psicólogo, tem enfermeiro, assistente social. Então, há uma gama de profissionais envolvidos no tratamento do paciente fissurado lábio-palatino. Uma das primeiras dificuldades que o bebê apresenta quando nasce é uma dificuldade de amamentação. Muitas vezes o bebê nasce, ele não tem o vedamento, há uma comunicação da boca com a cavidade nasal, então não se consegue fazer uma pressão negativa dentro da boca para que o bebê ele consiga fazer a sucção. Alguns conseguem, outros não. Então, a ortodontia, por exemplo, ela pode intervir diretamente nessa área para facilitar a sucção do paciente. Mesmo recém-nascido? Quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, melhor. Dá para fazer umas placas, dá para tratar, para
dar uma qualidade de vida boa para esses pacientes. Porque para quem não viu ainda, e é às vezes algo que chama atenção, o céu da boca aberto, então ele não consegue amamentar direito. Quando eu perguntei quais são os riscos, porque tem a questão aí do refluxo, Exato. engasgo, é muito comum isso? É comum, é bastante frequente. Refluxo, engasgo, problemas de fonação, né? E quando há esse problema com a alimentação, você está interferindo diretamente não só na qualidade de vida, na expectativa de vida mesmo do paciente, né? Então, realmente é um tratamento bastante importante. E eu queria ressaltar, Evanilson, também, que muitas vezes, quando o bebê nasce, a mãe fica chocada, porque é uma condição que muitas vezes... Ninguém espera, ninguém quer, espera, né? Exato. Então, a mãe fica assustada, mas a mãe deve ficar tranquila que o bebê ele tem todas as condições de se desenvolver e conseguir alcançar o que ele quiser na vida dele. Essa malformação, ela tem uma explicação da questão genética? Então, o que é? Tem uma questão genética que ela interfere aí na fissura, mas pode ser algum problema durante a gestação, deficiência nutricional, uso de drogas, principalmente no primeiro trimestre. Entre 4 e 12 semanas, assim, o primeiro trimestre de gravidez é o trimestre crítico para o desenvolvimento dessas fissuras que são decorrentes dessa deficiência de fusão, né? É uma falha de fusão na época de formação da face. Eu estou perguntando isso porque se faz necessário que a mãe, né, que nesse caso a mãe vá tendo um cuidado especial consigo para que naturalmente ela pense no filho que vai estar nascendo. Isso serve para qualquer outro tipo de doença ou qualquer outro tipo de problema que possa acontecer. Agora, há uma demanda muito grande. Há uma demanda muito grande. Por isso que eu estou dizendo, a preocupação tem que ser bem mais ampla do que a gente imagina, principalmente das mães. Aqui em Sergipe, o serviço é oferecido, olha, se você não sabia, você é do interior do estado, você é da capital, se não sabia, o serviço ele é oferecido gratuitamente. Tem uma entidade que atua no Hospital São José, que é a CEAFESE. Isso, né? Inclusive o senhor faz parte. Como é que está funcionando isso hoje e qual é a perspectiva? Porque eu soube que está prestes a fechar as portas. É uma pena, Evanilson. Eu confesso para você que muitas vezes dá uma tristeza, um aperto no peito de ter um paciente, nós vemos que o paciente precisa ser tratado e nós não podemos pedir um exame para tratar aquele paciente. Há uma demanda reprimida muito grande, muitos pacientes a serem tratados, infelizmente, a gente não pode incluí-los em tratamento por falta de recurso financeiro. Mas por que está prestes a fechar as portas? Olha, a entidade, por favor. O Cefese, ele funciona lá no Hospital São José e nós recebemos um repasse do município. Nós temos, esse repasse, ele está muito irregular e muito deficiente. Então, nós temos uma deficiência muito grande no repasse de verba para o serviço. Isso considerando principalmente o final da gestão agora. Exato. Mas embora a verba venha de Aracaju, mas atende o estado inteiro, como é que funciona Atende isso? o estado inteiro. O serviço, ele é o único serviço do estado de Sergipe. Então, nós atendemos pessoas do estado todo. Vem gente de vários municípios do interior e estão lá para serem atendidos. Mas é Aracaju que, de certa maneira, precisa bancar isso? Ou é por um convênio que já foi feito, já estava previsto? O que é que acontece? Porque as prefeituras do interior podiam, de repente, conveniar também, né? Exato. Mas a grande dificuldade que nós vemos, Evanilson, é justamente a financeira, porque o serviço funcionando bem teria como dar vazão, dar suporte para a demanda do Estado, né? Infelizmente, hoje nós temos uma demanda reprimida justamente por falta de verba. Hoje o senhor não saberia me dizer qual é a quantidade de pessoas atendidas? Hoje não tem um número aproximado? Sei lá, por dia, por mês? É porque são várias especialidades, né? Lá no serviço funciona atendimento ortodôntico, da cirurgia plástica, da fono. Então, existem algumas áreas envolvidas. São várias áreas. Mas há uma demanda reprimida. Há uma demanda reprimida. Tem muito mais gente para ser atendida do que, infelizmente, a oferta do serviço propriamente dita, que você não tem como dar conta. Resumindo, é isso. Isso, exato. Eu queria até aproveitar a oportunidade e fazer um apelo ao nosso prefeito eleito, ao senhor Edivaldo, que ajude nosso serviço, né? Não deixe o serviço fechar, porque tem muita gente carente, muita gente que necessita do serviço e que, infelizmente, se não for para ser feito ali, financeiramente eles não têm condições.
Nós sabemos que o nosso prefeito eleito é uma pessoa sensível às questões populares, né, sensível ao povo, então fica esse apelo para o nosso prefeito para olhar com carinho para o Cefes, né? Entendi. Na verdade, atualmente são muitas faturas atrasadas, vocês não têm recebido da Prefeitura de Aracaju? Nós não temos recebido repasse. Então, se mantendo como? Na fé e na boa vontade? Na fé, nós temos a sorte de ter algumas pessoas no Ministério Público que elas ajudam a gente, eles realmente têm abraçado a causa. Entendi. Nós temos o conselheiro do Tribunal de Contas, o Dr. Carlos Alberto, que ele costuma dar uma força para a gente, o Ministério Público, o Fábio Viegas, o Alex, eles costumam trabalhar e nos ajudar, né, para o repasse de verba. Mas é uma dificuldade, porque nós sabemos que o Hospital São José já passa por dificuldades financeiras. Sem dúvida. E o Cefes também passa por dificuldades financeiras. Então, muitas vezes a verba vai direcionada e começa a ter uma certa dificuldade, né, com esse repasse. Doutor Lúcio, nós já estamos com o tempo estourado. Eu queria colocar aqui o nosso espaço à sua disposição para o senhor complementar aquilo que o senhor considera importante, o que a gente não pôde falar nesse momento. Queria me dirigir primeiro às mães, né, e falar que vocês que têm filho com fissura lábio-palatina, que esse tipo de condição tem tratamento, procurem uma pessoa, né, uma instituição, o Cefes é uma instituição particular, um profissional habilitado para tratar essa condição, que sendo bem tratado, o tratamento sendo feito da maneira adequada e sendo conduzido da maneira correta, essa sua criança ela vai ter condição de ter uma vida normal e competir em condição de igualdade aí no mercado de trabalho e atingir tudo o que ela queira na vida. Então, eu sei que muitas vezes assusta quando o bebê nasce, é uma condição que a gente não espera, mas pode ter certeza, não há nenhum problema cognitivo e o bebê, a criança, ela tem condição de ser e fazer o que quiser na vida. Tá. Bom, algum telefone de contato, alguma outra maneira de se comunicar? Se alguém quiser tirar alguma dúvida mais com o senhor, fica à vontade. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, entrar em contato, pode ligar para o meu telefone, 3211-1420, ou pelo e-mail luciohenriquemaia@yahoo.com.br. E temos também o Cefes, né, uma pessoa que queira procurar o atendimento lá no serviço gratuito, totalmente gratuito, funciona lá no Hospital São José. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns Vinícius, por esse desafio que eu sei que é grande todos os dias. Obrigado e até a próxima oportunidade. Foi um prazer, muito obrigado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente conversa com a doutora Isabela Bezerra, ela que é psicóloga, neuropsicóloga. A gente sempre fala de pessoas com deficiência intelectual, mas esquece um pouco que elas, numa determinada fase, precisam também seguir a sua vida, inclusive buscando autonomia, buscando essa independência que é tão falada, mas tem um aspecto sexual que pouca gente gosta de falar. Vamos falar de comportamento? É logo depois do intervalo, essa entrevista e muito mais para você. Não sai daí que a gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Quero lembrar a você, antes da próxima entrevista, que você não pode perder a feijoada da APAI de Aracaju, que está prevista para acontecer agora, dia 3 de dezembro, na grande loja maçônica, ali no bairro Grajaú, bem perto da primeira delegacia metropolitana, mais perto ainda do COES. Olha, vai ser um dia daqueles, nós vamos ter várias atrações, o Espaço Kids, para você levar a sua criança, você pode ir tranquilamente e vai saborear aquela deliciosa feijoada. Os ingressos, né, já estão sendo vendidos na APAI de Aracaju, na rua Manuel dos Santos Carvalho, número 379, no bairro Industrial. Qualquer dúvida você pode ligar 3215-5959 ou 3205-4600. Quer comprar o seu ingresso para poder saborear a feijoada? R$ 25,00 apenas. Só que não é a feijoada que você vai estar saboreando apenas, não. Você vai estar também ajudando a APAI de Aracaju. Compra a feijoada, saboreie essa comida deliciosa preparada com muito carinho e com aqueles produtos que você já conhece e naturalmente estará, aliás, ajudando a nossa instituição, que é a APAI de Aracaju, que precisa muito de você. Anote o telefone para qualquer tipo de dúvida, 3215-5959
ou 3205-4600, marca na agenda, 3 de dezembro, na grande loja maçônica, que cedeu espaço para todos nós mais uma vez, você vai ter a feijoada da APAI de Aracaju. E agora a gente começa a outra entrevista do programa com a psicóloga doutora Isabela Bezerra, neuropsicóloga. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora Isabela. E eu sei que esse é um assunto um pouco delicado quando a gente vai falar sobre a busca da independência da pessoa com deficiência, porque às vezes tem essa superproteção, muitas vezes, do pai, da mãe, o que é natural muitas vezes, e isso impede ao mesmo tempo que esse adolescente que está nessa fase de crescimento para a juventude desenvolva tão bem mesmo com a deficiência intelectual. E o mais delicado ainda é quando a gente vai falar de sexualidade nessa etapa. Bom, são pessoas com deficiência intelectual, mas elas têm o seu organismo, a sua anatomia normal, né? Tudo funcionando. Como tratar isso com essas pessoas, os pais, a preocupação? Vamos começar sobre os cuidados que os pais têm que ter quando a gente está falando de autonomia de um modo geral. A família precisa ter essa compreensão que ela é o seio maior social desse adolescente, desse adulto também, porque isso repercute na fase adulta, não é? Quando ela não é bem trabalhada na adolescência ou na infância. A família precisa ter essa compreensão porque ela é a protagonista a partir do momento que ela consegue vislumbrar quais são as habilidades e quais são as competências desse paciente para o seu desenvolvimento como um todo, social, emocional e biológico. Tem casos que o simples fato dele conseguir até comer sozinho já é um grande passo. E aí a família precisa viabilizar através dos acompanhamentos, através dessa promoção, dessa condição para que isso ocorra. E aí, através dos acompanhamentos que são feitos de uma forma multidisciplinar, né, vislumbrando atingir esse alcance de autonomia, até mesmo a conquista do mercado de trabalho. Existe a superproteção pelas suas vicissitudes de cada caso, enquanto as suas debilidades e fragilidades, mas também a gente precisa compreender que eles, a partir do momento que se colocam dentro desses avanços, como eu dei o exemplo anterior, desde uma conquista de conseguir comer sozinho, até mesmo uma ida ao mercado de trabalho, na escola. Trocar de roupa sozinho. Trocar de roupa sozinho. Vezes, né? Alguns demoram mais um pouco por uma questão de coordenação motora, por exemplo, amarrar um cadastro, abotoar uma roupa. Então, assim, são situações de independência e que a gente precisa trabalhar desde pequenos, para que quando chegue, sim, na adolescência, isso venha a contribuir para a autoestima, para a inserção na interação no social e assim também no psicológico como um todo e nesse avanço para a conquista de um mercado de trabalho, para uma inserção no mundo, na sociedade como um todo. No acompanhamento psicológico, a gente vai trabalhar toda uma questão comportamental, mas também envolvendo as suas emoções, os seus sentimentos, né? E quais os pensamentos dele. A partir daí, a gente viabiliza, através dessa promoção, oportunizando para que ele vivencie aquelas atividades e que aos poucos seja cada vez mais independente. E aí é quando surge o trabalho belíssimo dos terapeutas ocupacionais, que são os profissionais responsáveis, junto com a psicologia, para fazer esse trabalho, esse treino. Tá, me chama a atenção que lá na APAI, volto a me referir a ela, nós temos, por exemplo, o compositor Jailson, é um dos assistidos da entidade, e o Jailson, ele fala de amor, fala de paixão, nas músicas dele, inclusive. E em algumas apresentações eu já percebi que quando ele canta essas músicas, às vezes ele tem a participação solo dele, as pessoas se espantam, tipo, você fica com a impressão de um deficiente falando de amor, de paixão e tal. Como é que a gente explica isso do ponto de vista comportamental, doutora? As pessoas esquecem de compreender que existe uma deficiência, mas que todo o funcionamento biológico, psíquico e desenvolvimento social, ele tem a funcionar. Existem algumas debilidades, algumas fragilidades, mas existem outras áreas que a gente pode trabalhar enquanto potencialidade. Quando a gente fala de sexualidade, eu sempre explico aos pais, prestem atenção que não é só uma questão biológica,
Não é só se referindo ao prazer, mas vem uma autoimagem, vem a estima e aí vem as emoções. Então, amor é sentimento, é uma das emoções primárias, ou seja, a gente não desenvolve somente, mas a gente já nasce, né, dentre as emoções primárias. Então, isso vai ser repercutido pelas relações sociais que são desenvolvidas, dentro de um contexto cultural também. E aí, automaticamente, eu preciso, enquanto família e enquanto profissional, trabalhar com essa família para que entenda que a proteção, eu percebo na maioria das vezes que existe uma proteção já com medo de uma gravidez indesejada, de um relacionamento com alguém que venha a ter uma frustração muito maior, a um abuso. Na maioria das vezes também existe essa preocupação, mas muito voltado ao sexo, ao prazer. Onde, na verdade, eles buscam o namoro, a conquista, o enamoramento, que é também voltado à autonomia de se sentir parte. Talvez, de se sentir parte, exatamente. Agora, claro que essa relação, alguns casos, tem uma sexualidade muito mais aflorada, né? E aí a gente precisa trabalhar, sim, dentro dessa conscientização, inclusive deles, dos cuidados que são necessários, e aí envolve a malícia. As redes sociais, eu sempre converso com eles, a inserção no mundo da tecnologia é um ponto muito positivo, mas a gente precisa, enquanto profissionais, familiares, as instituições, estar fazendo esse trabalho mais atento para como eles devem se colocar. E aí começar a trabalhar essa malícia, esse entendimento, né, do que pode vir do outro para com eles, mas compreendendo que a gente precisa promover assuntos que tragam a essa realidade, não só ligado a uma prevenção, né, com relação à sexualidade em si, mas que a gente possa, sim, colocá-los nessa condição, que existe essa possibilidade e é para que haja. Mas os pais, de algum modo, eles podem colaborar de que maneira? Porque, às vezes, como a senhora mesma disse, o gatilho que vai disparar ou despertar para uma malícia pode estar na internet. Exato. O gatilho que vai disparar para uma malícia pode estar numa conversa com algum grupo de amigos que os pais não tiveram acesso. Então, como é que eles devem se comportar e devem agir para que essa sexualidade da pessoa com deficiência, principalmente naquela fase que é natural de todos, né? Na adolescência, Isso. depois vem a juventude e a fase adulta, porque ele vai ser deficiente intelectual, até que, né, se sabe, a vida dele toda. Então, ele precisa ter esse tipo de tratamento contínuo, né, de acompanhamento contínuo, para ser mais correto. O que eu consigo visualizar, Vinícius, é a necessidade de a gente conseguir mensurar essa deficiência intelectual. Porque existe a deficiência intelectual de um contexto mais leve até um aspecto mais grave. Então, a depender dessa deficiência, né, a gente precisa ter o diálogo. Eu acredito que a comunicação e trabalhar nas instituições, as instituições e os profissionais trabalhar com a família, como abordar esse assunto, através, sim, de situações reais, situações problemas, como vocês reagiriam em tal situação, havendo essa condição, vocês devem responder dessa forma. Na dúvida, se vier uma abordagem desse modo, nos procurem, tirem as dúvidas, para que eles compreendam que existe o apoio. A cumplicidade, né? Exatamente. Muitas vezes eles acham que já vem toda essa repressão da superproteção da família e que, ao invés de ser um assunto para que se torne dialogado, ele é um assunto velado. Então, nada de tanto segredinho também. Não, tem que ser não. um papo, As dúvidas... usar uma linguagem, um papo reto, né? Exatamente, porque assim, a necessidade da masturbação vai acontecer e aí precisa se explicar o ambiente que isso deve ser feito, como isso deve ser feito, a necessidade de querer abraçar, mas um abraçar diferente, que aí a gente precisa trabalhar ele para que venha a reação do outro também. Isso é defender. Não é? Então, a gente precisa, através do diálogo, quebrar os tabus que já foram impostos na sociedade de uma forma há muitos anos atrás. Certamente a gente teria que, né, muito mais coisas para abordar e, num outro momento, eu prometo que a gente vai voltar a conversar, porque é um assunto delicado. Certamente alguns pais que têm filhos com deficiência, às vezes devem estar assim, nossa, vamos falar disso não. Né? Certamente alguém deve estar fazendo. Que não neguem. E que, agora sim, é o que a senhora explicou.
Não vamos fechar os olhos para Não isso. pode. É uma realidade, não é algo que acontece no dia a dia. Então, pessoas com deficiência, mas que têm as suas necessidades sexuais. E aí? Dependendo da fase que ele está vivendo. Então, esse diálogo, essa conversa franca, já explicado aqui por uma profissional da área de psicologia, deve ajudar bastante. E os cuidados necessários para a gente não ter transtornos lá na frente, né? Exatamente. Casos e casos em que, às vezes, o deficiente, é bom alertar, deficiente, por ser mulher, às vezes é mais frágil, pode estar numa situação vulnerável e vem os chamados espertalhões, sabidinhos, e vão lá apenas para matar um desejo sexual e acabam trazendo à vida uma criança indesejada. Então, a gente precisa ter o cuidado, né, doutora? Obrigado mesmo pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada Um abraço da a tua vocês. mãe, que é a nossa queridíssima professora Valdirez. Nessa câmera aqui, por favor, que ela merece um beijo especial, tá? Porque é uma pessoa que tem um enorme carinho já de muitos anos e tem o dever mesmo de mandar esse abraço especial para ela, professora Valdirez. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Bom, e agora, depois desse bate-papo tão importante, é hora do quadro O Seu Direito. Pois é, e já está aqui conosco mais uma vez o advogado André Cazucas. Bem-vindo, doutor André, ao nosso Inclusão e Saúde. E o assunto de hoje chama a atenção, que tem a ver com o que é efetivamente uma pessoa com deficiência. Esta semana chegou para nós a seguinte situação. Uma senhora foi estacionar o veículo dela numa vaga destinada à pessoa com deficiência. Só que aí, além dela ter autorização, né, quando ela desceu do carro, chamou a atenção de pessoas que ali estavam por perto, porque ela não tinha qualquer tipo, a princípio, de deficiência física. Bom, mas será que ela não tinha outro tipo de deficiência ou talvez algo que não estivesse tão perceptível? Mas qual é o direito efetivamente nesse caso? Uma coisa é certa, chamou a atenção, isso deu uma certa repercussão. Ela tinha o direito de colocar o carro numa vaga de deficiente se ela não tinha nenhuma dificuldade de locomoção, por exemplo? Bom, vamos lá. Primeiro, a pergunta inicial. Quem é aquela pessoa considerada com deficiência? Qual é o meu conselho a todos que... Porque essa é uma dúvida recorrente. Que a pessoa vá no decreto federal, o decreto da União, o decreto 5296 de 2004, 5296 de 2004, e ela vai lá encontrar o rol das debilidades que levam a que a pessoa seja enquadrada como uma pessoa com deficiência. Então, há situações em que a pessoa é uma pessoa com deficiência, outras não. Ela tem alguma dificuldade motora, alguma debilidade, alguma doença que não a enquadra. Então, vai no decreto. O decreto ele divide em 4 categorias: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência mental. Quando a gente chega na situação da vaga de estacionamento, a gente tem que ir para a questão lógica. Tem que ter uma correspondência, necessidade, utilidade, providência. A providência de ocupar a vaga, aquelas vagas, poucas vagas destinadas à pessoa com deficiência nos estacionamentos, é óbvio que é para uma deficiência motora. Ela não é para todo tipo de deficiência. Então, a pessoa com deficiência auditiva, ela pode caminhar normalmente até o seu local de estacionamento. Então, a deficiência deve ser uma deficiência que impossibilite a sua locomoção e não as demais deficiências. Tá, eu estou falando isso porque a gente não tem como julgar a pessoa à distância, então não se sabe. E outra, se a pessoa conseguiu aquela autorização, então ela conseguiu, talvez, mostrando, provando por A mais B, que ela tem alguma necessidade nesse caso. Talvez, ou ela conseguiu de outra pessoa, né, ou ela foi lá e conseguiu regularmente. Isso pode acontecer, porque a pessoa precisa lá para ter autorização, né, doutor? Não, para ter autorização, ela precisa dar entrada no Detran e ela vai ter que comprovar a deficiência. Se ela comprovar a deficiência, o Detran então vai emitir. E o Detran ele analisa o rol do decreto. Não tem como se estabelecer ou se conferir essa permissão para estacionar nessas vagas especiais se a pessoa não tiver. Então, se for próprio dela, é bastante provável, a gente não vai imaginar o contrário, que ela tenha sim uma daquelas situações previstas no decreto. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Por exemplo, eu pessoalmente conheço alguém que tem uma deficiência no pé que, se você olhar para ela, você não percebe. Ela tem, porque sofreu algum problema de saúde no passado, e ela tem um pé um pouquinho torto, só um pouquinho torto. Mas ela conseguiu provar, por A mais B, para tudo que ela faz. Se for para um concurso público, se for para uma vaga de emprego,
para tudo que ela faz, ela tem lá como sendo pessoa com deficiência. Então, às vezes, acontece isso, né? Mas por que isso? Porque essa dificuldade é além da média. Então, o que o direito faz? O direito ele vem para desigualar os desiguais à medida de sua desigualdade. Então, ele vai tratar duas pessoas que são diferentes, de maneira diferente, visando a igualdade material, visando a justiça. Então, ele vai fornecer mecanismos, políticas positivas para que se atinja a justiça fraternal, que é tudo que a gente espera. É o que a gente sonha mesmo. Bom, num próximo programa a gente volta a falar desse e de outros assuntos, porque esse tem muito pano para manga ainda. Doutor André, mais uma vez, obrigado pela sua vinda. E até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo. Fiquem com Deus. Bom, e o Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você pela audiência. Continue compartilhando aí no Facebook, no Instagram, os nossos programas, as nossas postagens. E é legal a gente dar cada vez mais notoriedade, não só ao Inclusão e Saúde, como a APAI de Aracaju, que é a responsável pela produção do nosso programa. Lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, através do nosso WhatsApp, inclusive estamos colocando o número aí na tela para você que acompanha pela TV, para que você possa também sugerir pautas, dar a sua opinião e dizer o que é que está achando do nosso Inclusão e Saúde. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.